E aí, pessoal, estamos de novo no meu canal e hoje o tema é encomendado, acredita se quiser, mas um seguidor ontem entrou em contato comigo, encomendou um tema que para ele é muito relevante, para mim também, tá? O tema é pesadão. Deus é um pai amoroso ou é um ditador? Puxa, esse tema, a hora que ele me disse esse tema, ele pesou bastante. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a gente pensa que Deus é um ditador, a gente deve estar passando por um momento difícil. Seja na vida espiritual, na vida financeira, em qualquer outro momento, qualquer etapa da nossa vida. Então a gente começa a pensar, puxa, será que Deus está castigando? Será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Então a gente põe em pauta essa pergunta. Pô, Deus é um Deus amoroso ou ele é um ditador? Eu andei pensando nessa frase, nessa pergunta durante essa noite passada. Hoje eu fui dar uma caminhada, também fiquei pensando bastante nisso. E pensei pelo seguinte, vamos começar assim então. Vamos explicar os dois adjetivos. Bom, então vamos lá. Ditador. O que é um ditador? Um ditador é uma pessoa que dita as regras, que dita o que vai ser feito e não pode fugir nada daquilo. Então você vive numa opressão, numa gaiola, tá? Quando você vive num país, por exemplo, em que é o comunismo, tal, é o ditador que está ali, ele faz tudo da forma dele, ele vai impor as regras, é daquele jeito. Então você é um prisioneiro. Então isso foge da verdade bíblica, porque Deus nos fez seres livres. Você tem livre-arbítrio. Se você tem livre-arbítrio, você pode escolher entre o bem e o mal, você pode escolher casar ou ser solteiro, você pode escolher entre trabalhar ou dormir. Então você vive num país livre. Você pode comprar sim uma Ferrari, ou você pode ter um Fusca, ou andar a pé, entende? Você pode ser o que você quiser. Aqui no Brasil é assim. Você, inclusive é um país laico, você pode ser muçulmano, católico, protestante, espírita. Então isso é liberdade, é livre-arbítrio. E Deus, ele criou o livre-arbítrio. Então ele não poderia ser um ditador. Jamais. O mais provável de acontecer é a gente confundir um pai amoroso com um ditador. Porque a Bíblia nos diz que Deus, ele é como um pai. Por quê? Porque ele corrige o filho a quem ele ama. Tá? Em outra parte na Bíblia vai falar, se vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, imagina Deus que é bom, né? Então, para e pensa. Quando o seu filho faz uma arte, se você tem filho, eu tenho, vou falar dos meus. Quando meu filho faz uma arte, eu chamo ele no canto, eu ponho ele de castigo sentadinho, e eu converso com ele, explico o erro que ele teve, o erro que ele fez, que me deixou muito triste, por que ele fez aquilo, por que eu fiquei chateado, tá, beleza. Aí ele sai do castigo. Se ele faz a mesma coisa ou pior, eu vou voltar ele pro castigo e vou conversar duro com ele. Mas se chegar no momento em que eu já cansei de dar bronca nele, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma surra nele. Eu vou aplicar uma correção, né? Com um chinelinho, com uma vara, uma cinta. Então eu não começo assim já, na correção na vara. Mas se precisar, vai acontecer. Entende? Mas eu sou um pai que ama o meu filho. Então eu faço isso com o meu filho justamente porque eu amo ele, eu quero corrigir ele. Eu quero mostrar para ele que aquilo que ele quebrou, aquilo que ele riscou, aquilo tem um valor, aquilo foi difícil para ser conquistado. A gente conquista com suor, porque criança não sabe o que faz. A criança faz pelo impulso, pela brincadeira, ele é uma criança. A mesma coisa somos nós. Nós pecamos todos os dias, fazemos coisas erradas e Deus não vou falar que ele nos pune. Ele nos entrega ao livre-arbítrio. Então, tudo que você faz gera uma consequência. Quando você toma uma decisão errada e quebra a cara,
Aí você vai pensar que foi Deus ou que foi o diabo? É fácil pôr culpa nos outros. Nós, por sermos fracos, por sermos pecadores, nós somos muito vitimistas, entendeu? Então a gente costuma ficar querendo pôr culpa nos outros. Já começou assim lá no jardim, com Adão e Eva, né? Os dois pecaram. Quando Deus encosta os dois na parede e começa a fazer perguntas, Adão joga a culpa na Eva. Joga a culpa em Deus, que deu Eva para ele, que a Eva induziu ele a pecar. Quer dizer, já jogou a culpa em Deus. Aí Eva joga a culpa na serpente. Então é um jogando culpa no outro. Só que não. O grande problema deles terem saído do jardim do Éden foi justamente porque Deus falou: se vocês comerem, vocês vão morrer espiritualmente. Deus não tinha dito bem assim, mas vocês vão morrer. E era espiritualmente. Separação de Deus. Aí Jesus vem e olha só como Deus é um pai amoroso e não é um ditador. Quando Deus percebe que isso acontece, ele já logo planeja uma forma para unir de novo nós homens com Deus. Ele manda o próprio filho. Como pode um ditador mandar o filho dele para morrer por nós? Tá? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o próprio filho, o único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então você vai ganhar a vida eterna ainda. Como Deus pode ser um comunista? Como que ele pode ser um ditador? Se ele deu o próprio filho, o único, gente. Ele não tinha 10, ele tinha um. E a Bíblia fala que nós somos como filhos para Deus. Não filho gerado, mas filhos comprados por preço de sangue. Então, gente, às vezes, isso eu não estou falando só para quem encomendou o vídeo, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica achando que foi Deus, ou às vezes culpa até mesmo o diabo, mas não, foram escolhas nossas. E Deus deu o livre-arbítrio para você escolher e também para colher as consequências, né? Então a gente tem a lei do plantio e da colheita. O plantio, ele é opcional, você escolhe se vai plantar, se não vai, o que você vai plantar, mas depois que você plantou, a colheita ela é obrigatória. Tá bom? Outra coisa que eu ia falar. Essa pessoa também pôs a questão que ela queria que falasse no vídeo. Porque essa pessoa já frequentou 2 igrejas, né? E não quer dizer que ela aprendeu assim, mas foi passado para ela de uma certa forma que a pessoa tem que estar numa igreja. Se não estiver numa igreja, ela perde a salvação. Bom, vamos lá. Vamos voltar a falar de criança. A criança, ela aprende com os pais. A criança aprende com os pais pelos exemplos que os pais deixam, certo? Se você falar para o seu filho, não faça isso, mas você também você faz, ou faça isso e você não faz, a criança ela vai seguir o seu exemplo, não vai seguir o que você fala. Então uma coisa é teoria, outra coisa é viver na prática. Então, criança aprende na base da prática. Você deixando exemplos. A mesma coisa fez Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, os 33 anos que ele andou com a gente, que ele mostrou, ele foi mostrando, ele foi vivendo o que ele pregava. Então, você não vê em momento nenhum ele falando, vai para a igreja, vai para a igreja. Só que também você não vê em momento nenhum ele falando, sai da igreja, sai da igreja. Mas ele nos deixa um exemplo. Qual é o exemplo? Ele se reunia, você não vê em momento nenhum ele sozinho. Quando ele estava sozinho, ou era orando ou dormindo. Jesus estava o tempo todo acompanhado, ele andava em pequeno grupo, vamos dizer, as células, né? Então ele montou a célula dele e ele ensinou cada integrante dessa célula a montar as suas células. Ele deixou esse exemplo. Por quê? Porque andar sozinho é difícil, certo? A Bíblia, a igreja, ela é comparada com um braseiro, uma fogueira. Então tem uma fogueira ali, bastante brasa, bastante lenha, mas se você pegar uma lenha e afastar ela da fogueira, o que acontece? Ela se apaga, ela se esfria e vai apagando aquela luminosidade que ela tem, vai apagando, se apagando, vai perdendo o calor, daqui a pouco acabou. Então, Jesus, por onde ele passou, ele deixou esse exemplo de que a gente tem que ter mais pessoas conosco
Nós precisamos estar reunidos sim, tá? Ele não fala igreja, mas aquilo era uma igreja. Então precisamos sim estar reunidos. Agora, você perde a salvação de não ir numa igreja? Você não perde a salvação, mas você fica muito vulnerável porque você está frio. Você vai se esfriando, você é um alvo fácil. É como se fosse, gente, um bando, vamos falar um bando de gazela. Um bando de gazela andando junto. E o leão tá ali, ó. Ele tá rodeando as gazelas. Aí, um filhotinho de gazela começa a andar meio longe do bando. O que acontece? Tá garantido o almoço do leão. Entende? É isso. E a Bíblia fala que o diabo, ele roda, ele anda ao derredor da gente como um leão buscando a quem tragar. Então, é por isso que temos que estar em bando, tá? O bando, ele ajuda a ficar protegido. Pega vídeos no YouTube de animais sendo atacados. Geralmente não, 100% desses animais sendo atacados são porque se afastou do bando. Então, na Bíblia não fala que você perde a salvação não indo para a igreja, mas fala que você fica vulnerável, que você fica fraco, fragilizado, qualquer coisa mexe com o seu emocional, você fica muito sensível a qualquer coisa, você já fica vitimista, põe culpa nos outros, aí é uma desgraceira, porque aí você vai pôr culpa no pastor que nunca te ligou, aí você vai pôr culpa nos irmãos que se reuniram para fazer churrasco e não te convidaram, porque é o diabo, né, alimentando aquela coisinha assim maligna na sua cabeça. Então vamos lá, pra gente encerrar o assunto com chave de ouro. Deus é um pai amoroso, não teria como ele ser um ditador. Tá? Quando você vê na Bíblia que ele é o Deus da guerra, é porque ele defende os seus. Pode ver, toda vez que ele guerreia, é a favor dos seus. Ele vai contra aqueles que adoram Baal, adoram os deuses falsos. Então, ele acaba com aquele povo que quer ferir o povo dele. Então, ele é como uma galinha que ajunta os pintinhos embaixo da asa, a Bíblia fala. Ele é como a leoa que protege os seus leõezinhos. Entende? A Bíblia deixa bem claro. Então por isso ele é o Deus da guerra. Ele defende com unhas e dentes o que é dele. Mas ele é um pai amoroso. Quando ele precisa de corrigir, ele corrige. Mas lembre-se que o que você está passando, não sei o que você está passando, às vezes é colheita do que você plantou. Escolhas suas. E em falar de igreja, você afastando da igreja, você fica vulnerável. Tá? Você tem que estar sempre junto de pessoas, tem que estar num bando, beleza? Eu não sei se eu fui claro, mas eu vou deixar um versículo aqui para vocês na tela, leia e presta muita atenção no Deus que nós temos. É um Deus cuidadoso, é um Deus caprichoso e Ele faz tudo por você, Ele só quer o seu bem. Ele só quer que você tenha uma vida abundante nessa terra, Ele quer que você tenha a família mais feliz do mundo, e Ele quer que você se surpreenda com o grande amor que Ele tem por você. Beleza, pessoal? Espero ter sido claro. Deixe nos comentários se faltou alguma coisa. Complementem, vocês que assistiram, quiser complementar com o versículo, com qualquer outra coisa, complementem nos comentários. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva se não é inscrito e fique ligado. Amanhã temos mais um vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração. Somos nós.